já parou para pensar que aprender a palavra de Deus pode ser muito perigoso? Às vezes a gente procura saber muito, quer saber demais, e tem um perigo nisso aí que eu acho que vocês nunca pararam para pensar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Oi pessoal, e aí? Firme e forte? Vamos conversar um pouquinho, um bate-papo entre você e eu, que a gente já se conhece, nós já somos íntimos, não é verdade? Então vamos bater um papinho hoje. E o assunto de hoje é um assunto sério, mas que eu não podia deixar de falar com vocês, como sempre. Se vocês virem por aí um pequeno ser humaninho aí, é porque hoje a minha Lupita resolveu participar do vídeo, tá? Queria compartilhar um pouquinho com vocês algumas experiências que eu tive ultimamente, algumas coisas que eu passei e que eu presenciei que me deixaram um pouco preocupada se realmente a gente deve saber a palavra de Deus. Eu sei que é um pouco complicado o que eu tô falando, mas calma, a gente vai bater um papo, vamos conversar sobre isso e vocês vão conseguir entender direitinho o que eu quero dizer. Quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente sabe alguma coisa, a gente tem aquela... Como que eu posso explicar? A gente quer mostrar que aprendeu, sabe? Tipo, você aprendeu uma matéria na faculdade, num curso, e quando alguém fala sobre o assunto, você já tem aquela vontade de falar, tipo, porque você sabe, você domina aquele assunto, você tem conhecimento, e você quer mostrar que você aprendeu aquilo ali, você sabe um pouquinho sobre aquele assunto. Só que quando a gente traz isso pra Bíblia, a gente tem que ficar um pouco atentos, porque Deus nos revela muitas coisas. Deus fala muito através da palavra dele, lógico. Só que o que nós vamos fazer com o conhecimento que Deus nos deu? Eu passei por uma situação onde eu conheci uma pessoa que ela sabia mais que eu, digamos assim. Não que eu saiba muita coisa, que imagina, gente, eu não sei quase nada da Bíblia. Imagina se eu soubesse alguma coisa da Bíblia, eu tenho muito para aprender. Mas eu conheci uma pessoa que ela sabia muito sobre a Bíblia. Ela já leu a Bíblia diversas e diversas vezes. E não só essa pessoa, mas eu já vi isso acontecendo com outras pessoas também, algumas pessoas até famosas. E aí, tudo que eu falava, assim, na minha humilde insignificância, ela debatia de um jeito que ela queria impor aquilo que ela sabia. Ela não estava aberta para poder ouvir a minha opinião, para poder parar e pensar, será que o que a Michelle tá falando faz sentido? Será que eu devo levar isso em conta ou será que ela tá falando besteira mesmo? Mas não. Tudo que eu falava, o meu ponto de vista a respeito de algumas coisas, até algumas coisas que eu tenho conhecimento, que eu busquei saber, que eu pesquisei, que eu sabia o que eu tava falando, essa pessoa ficou debatendo comigo de uma forma assim tão forte, mas tão arrogante, de uma forma tão prepotente, que eu fiquei pensando, Senhor, se eu procurar saber mais da Tua palavra, se eu procurar entender ainda mais profundamente, eu vou ficar arrogante assim também? E eu fiquei com medo, olha pra você ver, gente, eu fiquei com medo de estudar a palavra de Deus. Olha que absurdo. Então assim, eu falei, vou conversar com o pessoal lá, que o pessoal me entende, nós somos íntimos, a gente pode bater um papo, o pessoal é de casa. E aí Deus me trouxe isso à mente, sabe? A gente tem que procurar sempre o quê? Aprender a palavra de Deus. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E realmente, se você pegar lá um livro da Bíblia, sabe, mosquito? Se você pegar um livro da Bíblia e você começar a estudar profundamente aquele livro, em que época ele foi escrito, o que estava acontecendo no mundo e naquela região quando ele foi escrito, quem escreveu, por que Deus mandou ou inspirou aquele profeta a falar aquelas coisas, geografia, os costumes daquela época, você vai ver que a sua mente ela vai abrir, que a gente costuma ler a Bíblia trazendo só para os dias de hoje. Então na Bíblia quando fala que não podia cortar cabelo, não podia fazer a barba, a gente não procura saber os costumes daquela época para que Deus falasse daquela forma. A gente toma aquilo e fala, não pode cortar cabelo, não pode fazer barba, não pode se depilar. E não é assim. A gente tem que procurar sempre aprender, saber mais, ter sede de conhecimento da palavra de Deus. Só que o perigo é, quando a gente sabe alguma coisa, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós não somos os donos da verdade. E Deus, toda vez que a gente lê uma palavra, Deus revela coisas assim, que revela a uns, mas não revela aos outros. Talvez eu li o mesmo, talvez nós
A gente lê o mesmo versículo e Deus mostra um monte de coisas diferentes para várias pessoas. Então, assim, a palavra de Deus, ela se renova, ela se revela a cada dia. E quanto mais nós temos comunhão com Deus, quanto mais nós buscamos aprender, mais o Espírito Santo de Deus nos revela o oculto e o escondido, os mistérios das Escrituras. Mas a gente não pode tomar aquilo como verdade absoluta e tampar os nossos ouvidos, tampar os nossos olhos para a opinião de outras pessoas. Eu passei por experiência com essa pessoa que é bem próxima a mim, ela nem é famosa nem nada, é uma pessoa bem próxima, mas eu já vi isso acontecer com pessoas assim muito influentes, grandes pastores, grandes pregadores, que quando eles começaram a carreira, eles eram muito humildes, não digo humilde financeiramente, mas humilde em querer aprender, humilde em querer escutar, em querer saber, em querer buscar conhecimento. E aí quando eles começam a estudar e passar por cursos de teologia, e estudam um monte de coisa, e papapá, eles se transformam completamente. Viram pessoas egoístas, mesquinhas, donos da verdade, donos do conhecimento, que não aceitam uma interpretação diferente da que eles aprenderam. E o maior perigo da gente buscar conhecer a palavra de Deus, da gente buscar cada vez mais conhecimento, mais sabedoria, é justamente a gente começar a ser um pouco tapado. Posso falar essa palavra? Posso, não posso? Porque a gente não quer mais aprender com o outro. A gente já acha que sabe tudo, que pode tudo, que nós somos os donos da verdade, que Deus nos revelou a verdade absoluta e que o que os outros falarem não interessa, é balela, é coisa que não deve ser levada em consideração. Veremos pessoas mesquinhas, pessoas que olham para os outros com aquele ar de superior. Eu estudei, eu sou formado, eu sei tudo e você não sabe nada. Não. Todos os dias a palavra de Deus, ela se renova. Eu posso ler um versículo hoje que Deus vai me revelar algumas coisas sobre aquele versículo. Eu vou ter um entendimento. Eu posso ler esse mesmo versículo daqui a um ano, que Deus vai me revelar outras coisas que eu nem tinha percebido. Eu posso ler esse mesmo versículo daqui a 10 anos e Deus vai me mostrar uma coisa assim, que eu vou parar e pensar assim, poxa, como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não reparei isso antes? Então, a verdade absoluta, ela não existe. Todos os dias Deus tem algo novo para nos dizer, Deus tem algo melhor, tem algo renovo, tem algo para nos renovar e tem um mistério escondido nas Escrituras para nos revelar. Nós temos sim que buscar cada vez mais conhecimento, mas a gente não pode esquecer que o maior professor é o Espírito Santo. Muitos doutores, teólogos podem nos mostrar coisas que a gente nunca percebeu na Bíblia, mas só o Espírito Santo pode nos desvendar os mistérios de Deus. Então você que está procurando estudar a Bíblia, estude mesmo. Estude para não ser enganado com falsos profetas, com heresias, com versículos que nem ao menos existem na palavra. Procure conhecer ainda mais esse Deus que a gente tanto ama, que a gente gosta, esse Deus que a gente tanto ama, esse Deus que a gente idolatra, esse Deus que nós nos rasgamos diante dele. Procure saber mais, procure conhecer, ter intimidade. Mas quando Deus te der conhecimento, Deus te der sabedoria, não deixa subir a cabeça não. Seja humilde. Escute aqueles que estão começando agora, porque eles também chegarão no degrau mais alto, degrau que você já sabe, você que já estudou, já é formado, mas tem gente que está começando a ler a Bíblia hoje. Então saiba escutar, saiba até mesmo ouvir a opinião dos outros. Não fique falando por aí que a opinião da pessoa não serve ou que a pessoa viu uma coisa assim absurda que não é aquilo. Deixa a pessoa se expressar. E você que tem sabedoria, depois de ouvir o que a pessoa tem a te dizer, aí sim, mostre para ela o seu conhecimento, chame ela para perto, vamos estudar junto. Você tem a sua opinião? Beleza, eu também tenho um pouquinho mais de conhecimento. Vamos sentar juntos nós dois e vamos estudar juntos esses versículos? Vamos trocar conhecimento, trocar figurinha? Eu e você e eu? Vocês vão perceber que vocês vão crescer juntos e nós vamos somar forças para o reino de Deus. Conhecimento é sempre muito bom, mas ter humildade e total dependência do Espírito Santo é melhor ainda.
Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que se acham superiores e acham que não tem mais nada para aprender. É sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de fazer diferente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o gostei aqui embaixo. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. O que eu falei para você serviu alguma coisinha? Você já passou por alguma experiência onde a sua opinião foi abafada, não servia porque tinha alguém que sabia demais? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas experiências. Deixa aqui embaixo como que você faz para poder aprender ainda mais a palavra de Deus nesses dias tão corridos que a gente tem vivido, que a gente tem passado. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Você chegou tem pouco tempo que eu sei, né? Né, Lupita? Você que chegou tem pouco tempo, seja muito bem-vindo, seja muito abençoado, muito abençoada. Seja bem-vindo à nossa casa, à nossa família. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Olha lá, Lupita. Um beijo pra vocês. E olha lá, ó. Fui! Meu trem gostoso da mamãe. Que dá trabalho, mas mamãe aperta, mamãe beija. Olha lá, dá tchau. Cresceu, mas não parou com a mania de ficar me mordendo, tá vendo? Só tem tamanho. Mas mamãe me ama e mamãe aperta, aperta, aperta. Tchau, gente.